Os saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. Estou aqui novamente para darmos continuidade ao estudo do livro de 2 Samuel. Estamos vendo a ascensão daquele homem de Deus ao trono. Como vimos ontem, não tem sido fácil. Como já conversamos anteriormente, ao chegar em Hebrom, Davi não teve sossego em nenhum momento. Durante aqueles 7 anos e meio, houve situações assim, bem difíceis, né? Porque os passos de alguém para chegar até uma determinada posição, muitos pensam que é fácil, mas não é. Para Davi nunca foi fácil, nem para nós mesmos, né, irmãos? Todas as promessas que Deus tem para nós, de algo bom, a gente atravessa muitas situações difíceis. E a conquista ali do reinado de todo Israel a gente vai ver futuramente o quanto que esse homem de Deus passou, né, o quanto foi necessário até guerra aconteceu, muitas situações de guerra, mas nas guerras sempre a parte de Saul estava em vantagem, né? Como vimos ontem. Por parte de Saul foram 366 mortos, eram muitos guerreiros, muitos soldados, muitos benjamitas morreram ali naquela batalha que a gente conversou ontem. E totalizando, fazendo as contas de tudo, da parte de Davi foram 20. Um número pequeno em relação da casa de Saul, né, irmãos? Então aqui, no capítulo 3, diz assim, que a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Só que Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. Ou seja, a cada dia estava tudo indicando que Davi estava à frente, né, irmãos? Que daqui a pouco Davi governaria todo Israel. Muitas guerras vencidas. Porém, lá em Hebrom, Davi resolveu constituir família, né? Ter filhos. A questão é que ele teve 6 filhos, ou seja, teve 6 mulheres. E nós nos lembramos, se nós voltarmos lá em Deuteronômio 17, uma das recomendações para um rei, né, o regulamento lá para o rei que fosse governar Israel, que Deus deixou já descrito, a recomendação para os reis futuros, né? Olha como Deus se preocupa, era que ele não deveria tomar para si muitas mulheres. Se assim o fizer, desviará seu coração. Deus já estava deixando esse regulamento, essa ordenança. Porque Deus conhece o coração do homem, temos um coração, né, às vezes tendencioso a praticar coisas que resultam em consequências não tão boas, né, irmãos? Ou seja, o coração vai seguindo pelo coração, e a Bíblia diz que o coração da gente é enganoso. E Davi começou a se envolver com essas mulheres. A gente sabe que Davi tinha admiração de muitas pessoas, dentre as quais mulheres, né? Se a gente voltar lá no capítulo 18 de 1 Samuel, a gente vê as mulheres enaltecendo, elogiando Davi, em detrimento a Saul, às conquistas de Saul. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então Davi era um homem admirado por todas a sua maneira por todos, como é que se diz? Ele era um vencedor, ele era lutador, ele era muito determinado naquilo que ele fazia com muita, como é que se diz? Muita sabedoria.
e tinha, claro, sempre com a unção do Senhor na sua vida, o Espírito de Deus sobre ele, e ele era bem sucedido nas batalhas, e de alguma forma ele era assim, cativava corações, né, irmãos? E Davi também gostava tinha esse lado, digamos assim, esse lado vulnerável. Ele se envolveu mesmo com muitas mulheres. A gente vê que mais tarde ele colhe os frutos, né, dessa, digamos que essa debilidade dele, que não vão ser fáceis, né? E a gente ficou pensando aqui, então, por que no capítulo 3 começa falando sobre Davi vencendo, né? Davi à frente nas batalhas, e de repente para falar dos filhos dele, da família dele constituída aqui em Hebron. Irmãos, eu vou citar aqui os nomes dos filhos dele rapidinho, que foram Amnon, que foi filho de Ainoã, Quileabe, filho de Abigail, Absalão, filho de Maaca, Adonias de Agide, filho de Agide, Cefatias, filho de Abital, Itreão, filho de Eglá, e foram esses os filhos dele que nasceram em Hebron. 6 filhos, né? Então a gente pensa assim, bom, 6 filhos é um número considerável, que dá para cuidar direitinho, dá para educar, porque Deus, o que Deus quer? Deus exige que nós cuidemos dos nossos filhos. Lá em Provérbios 22:6, diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, olha só, ter esses filhos em uma situação de tanto confronto, de tanta luta, que aqui diz que essa luta, essas guerras, essas batalhas duraram muito tempo. Ou seja, essas crianças vivendo em ambientes, digamos assim, difíceis, como é que seria o futuro? Né? Os psicólogos falam que uma criança é como se fosse uma esponja. Ela absorve as coisas com muita facilidade, não somente as coisas boas, quanto as coisas ruins. Quando Deus diz para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, é porque Deus tem interesse em que as crianças absorvam coisas boas, o caminho de Deus. E o que acontece? Lá em Deuteronômio também tinha a recomendação em relação às crianças, que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Tu as escreverás nos umbrais de tua porta e nas tuas casas, ou seja, nos umbrais da casa, né, e nas portas. Então, as recomendações de Deus, Deus teve uma recomendações, grandes recomendações para Deus, extremamente interessante educar os filhos no caminho de Deus. Disso Deus nunca abriu mão, meus irmãos, porque a nossa responsabilidade enquanto pais, nós que conhecemos a palavra de Deus, é instruí-los nos caminhos de Deus, porque a gente sabe que quando a gente faz isso, mais tarde a gente colhe os frutos, né, irmãos? O Senhor quis mesmo, tanto que ele coloca aqui em Deuteronômio 6, que tem que inculcar, ou seja, colocar dentro da cabecinha mesmo a palavra de Deus. E até usar o recurso visual, né? Escrever nos umbrais das portas da casa, nas portas, ou seja, era a criança mesmo ter acesso à palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus, para que no futuro não houvesse tanto desgosto, que os pais tivessem a alegria de virem seus filhos servindo a Deus. Porque para Deus, o que vale mesmo é estarmos em sua presença, seguirmos as suas ordenanças, ter nossos familiares bem pertinho de Deus. Tudo bem, era interessante a vida política de Davi, sim, muito interessante, até porque ele foi extremamente relevante para a nação de Israel.
a gente vai ver o quanto ele foi alguém tão assim significativo em toda aquela nação. Nós veremos mais à frente as suas conquistas, né, irmãos? Mas esse ponto aqui, que não é pequeno, é um ponto muito relevante, por isso que o autor colocou aqui para nós pensarmos, é a questão da desobediência a Deus, e no caso aqui, o envolvimento com, tipo assim, essa poligamia dele, né, de Davi teve, que iniciou aqui, mais tarde a gente vai ver que houve consequência nada boa. Nada boa. Questões familiares terríveis que esse homem de Deus enfrentaria mais à frente. E como Davi conciliar sua vida pública, sua vida de rei, com tantas situações dentro de casa. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, Davi está a caminho de Jerusalém. Davi vai governar toda a nação de Israel. A gente sabe que Davi soube cuidar muito bem dos pastores, né? Quando ele estava ali no seu trabalho, ali no aprisco, ele cuidou muito bem. Cuidar de ovelhas também não era fácil, né, irmãos? A gente sabe de toda a situação naquela região que não era fácil cuidar de ovelhas. Mas ele fazia isso com muita maestria, com facilidade. Deus deu a instrução para ele. Ele tinha prazer em fazer todo aquele seu trabalho. Tanto que ele, às vezes, dividia seu trabalho entre cuidar de ovelhas e ir lá tocar para aquele rei perturbado, Saul, né? Tocar sua harpa, acalmar os ânimos dele. Ora ele ia lá, cuidava das ovelhas e atendia algum pedido do pai. Então Davi tinha como é que se diz? Essa versalidade. Ele conseguia fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque Deus deu a sabedoria para ele. Mas cuidar desse tanto de filho e desse tanto de mulher, né? Não foi tarefa fácil para ele, que a gente vê que mais à frente ele cometeu esse equívoco aqui, né, irmãos? De formar essa família aqui com mulheres diferentes, essa poligamia dele, que mais tarde a gente vai ver que vai gerar muitos problemas para ele. Mas ele, digamos que ele não aprendeu a lição. À medida que ele foi crescendo, né? E mais na frente, quando ele vai estar lá em Jerusalém, ele vai querer mais mulheres, vai querer mais filhos, né? E sem contar que aqui em Hebron ele ainda exigiu de volta a sua mulher Mical. Exigiu, a gente vai ver mais à frente, ele exigiu, pela qual ele pagou, né? E quando ele se tornou fugitivo, Saul pegou e a deu para outro homem. E ele quer de volta a sua mulher. Ou seja, além dessas esposas aqui, ele ainda quis Mical. São 7 mulheres na vida dele aqui em Hebron, sem contar os filhos, né? E mais à frente, lá em 2 Samuel, versículo 2 Samuel, quando ele se torna rei, né? A gente vai ver aqui, quando ele, lá em Jerusalém, ele vai ter Betseba, né? Que é aquela que também gerou um problema seríssimo na vida dele, devido a digamos assim, uma debilidade no seu coração, aquela paixão forte, algo que trouxe consequências não muito boas para ele. Aí ele teve outros filhos. Teve Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Aí teve várias esposas que a Bíblia não cita o nome, dentre as quais teve outros filhos, totalizando, né, o nosso querido escritor Charles Swindoll cita que ele teve outros filhos aqui, vai citando, e a palavra de Deus cita, né, lá em 2 Crônicas 11, 18, 1 Crônicas 3, 5 a 8, 2 Samuel 5, 14 a 16, e aqui vai falando que ele teve outros filhos, totalizando 20, sem contar os filhos das concubinas, né, irmãos? Sem contar o nome das concubinas. Então ele teve muitos filhos. E como, gente, um rei, como alguém, uma figura pública tão relevante, teria tempo para cuidar da nação e para cuidar desse monte de filhos, seria fácil? Não seria fácil, irmãos, porque às vezes a gente tem 2 filhos e a gente ainda encontra dificuldades para cuidar deles, orientá-los.
Ainda mais nesse mundo conturbado que a gente vive, né, irmãos? De tantas influências, de tantas maneiras que a gente fica preocupado. Ainda mais nesse mundo que a gente atualmente, o mundo está nas mãos dos nossos filhos. Se ele pega um celular, ele tem um mundo na sua mão. E a gente não tem tempo 24 horas para cuidar dos nossos filhos. E tem que estar constantemente em oração para Deus guardar, né, irmãos? Porque não é fácil cuidar de filhos. E nessa época aqui também não foi fácil para Davi, porque ele não tinha tempo. Ele não pensou nas consequências desse ato dele de ter esse tanto de filho. Que mais tarde a gente vai ver que é uma luta terrível. Houve até assassinato na família de Davi, questão até de abuso sexual e tantas outras questões, né? Foi terrível. O próprio filho, né, tentou usurpar o trono do irmão, que mais tarde a gente vai ver que é Salomão. Salomão vai ser rei, daqui a pouco a gente vai conhecer mais à frente, e ali tem uma briga para alguém tentar tomar o trono dele e tal. E o próprio Davi perseguido, e não, futuramente a gente vai ver que a vida desse homem de Deus não foi fácil. Por uma atitude impensada, voltada para a questão mesmo do coração, aquele coração apaixonado, né? Aquela, digamos, fragilidade da vida de Davi, porque ninguém é perfeito, né, irmãos? Esse homem foi, a Bíblia chama que ele foi segundo o coração de Deus, mas ele teve essas questões que, de alguma forma, ele colheu os frutos, que ninguém é livre de colher os frutos do plantio que faz, né, irmãos? Mas graças a Deus, na vida de Davi, ele pecou, reconheceu, várias vezes ele reconhecia seus erros, né? Tanto que no Salmo 32, do versículo 1 e o 5, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu escondia, né, o meu corpo definhava de tanto gemer, enquanto ele quis dizer assim, enquanto ele tentava esconder o pecado, mas quando ele confessou, o que aconteceu? A mão de Deus veio sobre ele, porque ele estava sem forças, mas Deus veio sobre ele, né, irmãos? O Salmo 32 vai dizer que é feliz quem alcança o perdão do Senhor. E lá no Salmo 51, também diz assim: lava-me de todo pecado, de toda culpa, porque contra ti pequei. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito voluntário, um espírito estável. Não tire de mim o teu Espírito Santo, devolve-me a alegria da tua salvação. Então a gente vê mais à frente que Davi tinha as falhas dele, mas ele, né, ele sempre pedia perdão a Deus, ele sempre reconsiderava sua vida com Deus. E aqui não é diferente. Aqui em todo esse capítulo nós veremos, né, que Davi retoma, tenta pedir perdão a Deus, continua fazendo seu trabalho de maneira maravilhosa, vai ter seus momentos em que futuramente vai ter muita coisa boa para Israel, né, irmãos? Mas o interessante mesmo de tudo isso é que essa fragilidade dele aqui trouxe frutos ruins mais tarde, mas o que mais vale mesmo é a questão que a gente observa nele, é a questão dele sempre pedir perdão para Deus. Ele reconhece o quanto ele é frágil, o quanto ele é fraco, mas ele diz aqui no Salmo 51 que ele não quer ficar sem o Espírito de Deus. Irmãos, ficar sem o Espírito de Deus para ele era morte. Para nós também, né, irmãos? Porque o Espírito de Deus é tudo na nossa vida. Sem a alegria do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, nós não produzimos nada, nós não temos condições de viver uma vida na presença do Senhor. Sem o Espírito de Deus não dá para continuar, não dá para ser feliz, né, irmãos, em miúdos, trocando em miúdos. E Davi tinha esse desejo imenso de
isso é, algo muito lindo na vida de Davi, essa questão dele reconhecer seus erros, pedir perdão para Deus. E Deus teve misericórdia dele em vários momentos. Claro que ele colheu os frutos dos seus erros, irmãos, porque Deus perdoa, mas a gente sofre as consequências dos nossos erros. Mas sofrer as consequências dos nossos erros perdoado, é possível, a gente consegue. A gente fica leve espiritualmente. A gente sabe, não, estou passando por isso, porque eu falhei e o Pai é tão maravilhoso, quer me levar para o céu. Ele quer que eu um dia esteja com Ele eternamente, o nosso Rei, Jesus. Então, a gente pede perdão, tenta não cometer as mesmas falhas. O que Deus disse para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Só um parênteses aqui. Vais e não peques mais. Então, as chances que Deus nos dá, que nós possamos nos apegar mesmo. E Davi, em vários momentos, pegou essa oportunidade, aí caiu de novo, levantou de novo, e assim seguiu. Mas uma coisa que lindo na vida dele é a questão da humildade, a questão dele estar sempre pedindo perdão a Deus e continuar fazendo o seu trabalho de maneira assim maravilhosa. Ele foi um excelente rei. A falha dele foi grande, não foi um bom administrador da sua casa, administrou a nação, mas não conseguiu administrar sua casa como a palavra de Deus ordena. Colheu os frutos, né? E a gente vai ver mais à frente o que acontece, tá, irmãos? Então é essa nossa reflexão, que na caminhada de um grande homem, de um grande líder, existem os espinhos. E como nos diz esse mesmo autor, né, Charles Swindoll, eu estava lendo algo aqui que eu achei interessante, que essa idade de Davi, né, ele estava na idade assim, digamos assim, na meia idade, é uma idade assim, e bem sucedida, é uma idade assim um pouco, ele dizendo assim, que ele estava assim, bem vulnerável às cantadas das mulheres, ele estava assim, digamos assim, uma presa fácil, entre aspas, para aquelas mulheres que tinham desejo de até, digamos que, de estabilidade, de ter um homem, de ter filhos, ainda mais de um homem tão relevante, né, irmãos? E Davi sofreu essa questão, teve essa questão aí na vida dele. Mas Deus que é infinito e misericórdia, sempre está pronto a nos orientar, e aqui fica a mensagem de Deus para nós, que nós pensemos muito bem antes de tomarmos atitudes em nossas vidas, pensarmos no futuro, o que nós poderemos colher diante de determinadas atitudes nossas, porque mais à frente nós veremos sobre a vida desse homem. Esse homem que foi segundo o coração de Deus, né? Em vários aspectos ele honrou muito ao Senhor, mas ele teve suas falhas também. Porque Davi é humano, né? O único que não teve falhas foi o filho de Davi, que é Jesus Cristo, passou aqui pela terra. Aí sim, aquele filho mesmo, que a Bíblia diz, filho de Davi, aquele que veio da tribo de Davi, aquele que veio da família de Davi, aquele perfeito, Jesus. De fato, nele nós não vimos um erro, nós não identificamos um erro no nosso rei, filho de Davi. Glória a Deus, né, irmãos? E que Deus nos abençoe e nos dê força para nós acertarmos mais, buscarmos forças no Espírito Santo para nós seguirmos aquilo que Deus determina em sua palavra. E que Deus abençoe nossas famílias, que nós tenhamos, mesmo nesse mundo conturbado, cheio de informações, esse mundo em que as famílias estão cada vez mais distantes, né? Digamos assim, a gente vê muitas casas, não há quase comunicação, cada um no seu canto, no seu mundo, com seu celular. E que Deus
nos dê sabedoria para cuidarmos da nossa casa, ensinarmos os nossos filhos pautados na palavra de Deus, que tenhamos tempo para viver não somente a nossa vida profissional, que sejamos 10 lá fora na nossa vida profissional, mas que sejamos nota 10 também na nossa casa. Tá certo, meus irmãos? Essa questão aí não pode ser nós não podemos ser mancos nesse sentido. Nós não podemos pender só para um lado. Que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos a nossa vida secular, o nosso trabalho, fazendo o melhor, brilhando lá no nosso trabalho, sendo exemplos, referenciais de bênção mesmo para as pessoas que nos veem, mas que nós não deixemos de lado a nossa família, porque a nossa família é o projeto de Deus e a nossa família tem muita importância para o reino de Deus, para nós e para a sociedade. Se nós criamos filhos bem encaminhados na palavra de Deus, filhos bem educados, filhos que honram o nome de Deus, filhos disciplinados, com certeza eles vão ser também cidadãos maravilhosos que farão bem para a nação. Não é isso? Que Deus nos dê essa graça e essa sabedoria, em nome de Jesus. Aí amanhã nós continuaremos. Eu sei que Deus permitiu essa pequena parada aqui para a gente refletir sobre a família de um líder, né? Sobre os equívocos de um líder e assim também como os nossos equívocos enquanto pais. Que nós possamos evitá-los, né, irmãos? E aprendermos com os erros dos outros, porque sábio é quem aprende com os erros dos outros. Eu sei que nós cometemos muitos erros, muitos, mas a palavra de Deus está aí é para nos instruir. Ó, filho, não faça isso não, não faz como Davi não, não faz como, olha, nessa situação Davi errou, olha, Davi acertou naquela outra situação, nota 10 para Davi naquela situação, mas nessa situação ele meio que vacilou. Entendeu? Então Deus fala conosco na sua palavra, tá bom, meus amados? Que Deus vos abençoe nesse dia tão lindo, maravilhoso. E amanhã nós retornaremos a conversar. Se Deus quis essa paradinha aqui nesse texto que a gente diria assim, para que isso? Está falando de guerra, está falando de apoio, está falando de conquista, de apoio de Abner a Davi e vice-versa, e de luta por poder e tal, e vem falar de família, porque Deus ama a família, aleluia, Jesus, e Deus quer as nossas famílias abençoadas, felizes, e Deus quer que sejamos realmente cumpridores da sua palavra. Quando Deus deixa uma determinada palavra que é para a gente refletir e procurar fazer o melhor dentro daquilo que o Senhor quer. Tá bom? Então não foi à toa que está aqui esse como é que se diz? Esse tempinho aqui que Deus permitiu para refletirmos. Esses fragmentos aqui nessa palavra, voltados para os filhos de Davi e Hebron, e mais tarde a gente vai ver que ele teve outros filhos, tá bom? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa casa, nossos filhos, que nós possamos ser instrumentos de Deus na criação daqueles que o Senhor colocou em nossas mãos, que o Senhor nos dê sabedoria para nós conciliarmos o nosso tempo entre a nossa vida secular, o nosso trabalho e a nossa família, que a nossa família não fique de lado e que nós nos envolvamos cada dia mais e mais com a palavra de Deus, para assim, futuramente, colhermos ótimos frutos. Em nome de Jesus. Um abraço.